Graça e paz, meus queridos amados em Cristo Jesus, retomando aí a nossa leitura diária, em cima da lição 9, que tem como tema oração, sinal e cura. Hoje vamos estar fazendo a leitura de Tiago, capítulo 5, versículo 12 a 18, onde a palavra diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Esse versículo 12, ele é uma exortação enfática que indica a prioridade urgente da piedade, algo que tem faltado muito na vida das pessoas. Exaltar a posição de prioridade e também proibição de votos e juramentos. Pode até parecer estranho, né, para alguns, porém esta é uma harmonia com ênfase na Bíblia, que ensina aquilo que nós aprendemos pela manhã com a nossa mensageira Diaconisa Irmã Nancy, sobre obediência, né, obediência à aliança e a santidade de Deus. Então, para a gente entender essa questão de juramento, né, a proibição aqui se refere à invocação de objetos inanimados como testemunha, que a Bíblia trata isso como forma de idolatria. Então, a gente não tem que estar jurando nem pela natureza, nem pelas coisas celestiais, nem por quem já morreu, ou por alguém que está vivo. Eu juro pela minha mãezinha mortinha, sabe? Eu juro pela minha família, quero ver minha família morta se eu não estou falando a verdade. Pelo amor de Deus, isso não é juramento, isso não é voto. Quer fazer um voto de verdade, né? Conforme a Bíblia diz, o vosso juramento seja sim, sim e não, não, faça por Deus. Faça por Deus. Porque se você falhar com esse Deus, a responsabilidade é sua. Está entendendo? Porque Ele vai te cobrar isso. Mas a sua família não. Isso é idolatria, né? Isso é um grave erro e engano diante daquilo que Deus colocou na nossa vida. Então, a nossa vida ela tem que ser voto de piedade, sabe? Votos justos. Esses votos não são proibidos, porque são parte vital de todas as alianças de Deus. Eu não posso, Senhor, se o Senhor me curar, todos os dias eu vou dar minha oferta ao Senhor. Se o Senhor me der uma casa, eu nunca vou te esquecer. Votos semelhantes a esses, isso é inconcebível. Deus não faz troca diante da sua graça que Ele nos dá, que é imerecida para nós. Nós não merecemos a graça de Deus, mas Ele nos dá. Hoje eu me deleito aqui nesse clima gostoso. Tá um solzinho, mas ao mesmo tempo tá um friozinho. Deus me dá isso. Mas só para mim, que eu sou crente? Não. Para todos que habitam aqui nessa região. Não é só para mim. É graça de Deus e temos que ser gratos a isso. E Deus não nos dá nada que seja dessa forma, sabe? Nós temos que ser sinceros com Ele, verdadeiros, e quando juramos diante dEle, juramos para cumprir. E não tem troca. Não tem troca. Continuando o verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então o Senhor nos direciona para que a gente esteja orando pelas vidas, né? E para que a gente ore. Se tem alguém sofrendo, a gente ora. Está alguém alegre? Façamos louvores. Sabe, a gente tem que estar sorrindo com quem sorri e chorando com quem está chorando. A palavra nos ensina isso. Uma vida de oração nos leva a essa sensibilidade com Deus. O versículo 14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes farão oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor.
Oh, que coisa maravilhosa, né? Os presbíteros da igreja. Ah, pastor, mas na nossa igreja não tem presbítero, só tem diácono. A palavra presbítero aqui, apesar de termos algumas denominações, como a presbiteriana, que tem no seu escopo doutrinário e administrativo, o presbítero, o diácono e o pastor, né? No nosso escopo doutrinário, como denominação, nós temos pastor e diácono, né? O presbítero aqui está configurado no grego pastor, né? Pastor. Então, chame o pastor, ou chame alguém piedoso para orar, impor as mãos, ungir com óleo. Mas pastor, ungir com óleo não faz parte da nossa denominação, nós não fazemos isso. Me perdoe, às vezes, essa espontaneidade que eu tenho, né? Mas veja bem, essa questão aqui era muito usada nos tempos da igreja primitiva, e ainda é usada nos dias de hoje, de uma forma muito, para alguns, inapropriado, né? Mas assim, o azeite, o óleo da unção era utilizado muito para curar várias enfermidades da sua época. Isso era comum, né? Ungir com óleo também era muito comum. Hoje, em algumas denominações mais tradicionais não fazem isso, mas as igrejas pentecostais e neopentecostais ainda fazem a unção com óleo, né? Usam o azeite para curar enfermidade. E era usado com frequência na medicina no mundo antigo. Você vai ver isso lá em Marcos capítulo 6, versículo 13, e Lucas capítulo 10, versículo 34. Né? E o óleo também era uma referência simbólica do poder curador de Deus. Mas pastor, isso faz efeito nos dias de hoje? Olha o que eu acabei de falar. Era uma figura simbólica do poder curador de Deus. A cura, ela vem pela fé. A função de tanto nós como presbíteros e os irmãos, servos do Senhor, irem a alguém, tanto presencial quanto à distância, orar. Você está demonstrando sinceridade, piedade pelas pessoas, em orar em favor de suas curas. Se Deus vai ungí-las com seu óleo espiritual para curá-las de imediato, segundo a nossa vontade, nós não sabemos. Mas sabemos que se for a vontade de Deus, num outro plano espiritual, é vontade de Deus. A nossa vontade é diferente do Senhor. Ah, pastor, pode usar o óleo no dia de hoje? Eu não critico quem faz uso desse tipo de simbolismo, mas desde que esse simbolismo ele não fica identificado como foi o óleo que me curou. Não. Ele não é o óleo que cura, mas é Deus, o seu Espírito Santo, a sua graça. E isso tem que estar bem caracterizado na nossa vida, naquilo que nós conhecemos da palavra. Não é o óleo que cura. É como a serpente no deserto, né? Quando o povo estava andando pelo deserto e ali sendo picado pelas serpentes, e o Senhor pede ali para que Moisés faça ali uma figura de uma serpente com olhos ali de uma pedra avermelhada, que eu não lembro qual e que eles ali olhassem para aquela figura, e todos aqueles que eram picados pela serpente, olhavam para aquela figura, eram curados. Então assim acontecia, era um simbolismo da presença de Deus para curar aquela enfermidade, aquela situação da época. Só que essa figura, né, não está mais presente nos dias de hoje, sumiu, desapareceu, porque estava virando objeto de idolatria. O grande perigo é esse, virar objeto de idolatria. O óleo da unção nos dias de hoje facilmente acaba virando objeto de idolatria. Nós vemos aí algumas denominações, com todo o respeito desse pastor, né, acaba virando idolatria, e isso aí Deus não aceita. Nós vemos aqui no versículo 12 sobre essas questões. Que o nosso voto seja assim, sim, não, não, e as nossas orações sejam de santidade, de piedade, e a nossa vida de obediência à santidade com Deus e fé.
É assim que ele nos ensina, né? Continuando aqui o versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, se assim for a vontade de Deus, né? A oração da fé. Assim como ele fez com Ezequias, né? Ezequias foi curado de sua enfermidade por 15 anos, e ali tocou a sua vida. Mas depois Ezequias morreu. Ele não é vivo no nosso meio no dia de hoje. Está esperando a vinda de Cristo, a segunda vinda, tanto quanto nós quando partirmos, né? Para a verdadeira restauração, se assim Deus entender na nossa vida, porque seremos todos julgados por Ele, né? Então, se aprove a Deus fazer esse milagre, Ele vai nos alegrar. Mas se for ao contrário, quem se alegrará é quem partiu. Entendeu? Isso foi uma palavra de um pastor muito enfermo, né, de câncer, em que a igreja estava ali jejuando, orando incessantemente, e um dia desses ele, com poucas forças, falou à igreja a seguinte palavra: se Deus me curar pelas orações e jejum de cada um de vocês, nós como igreja estaremos nos regozijando diante do Senhor. Mas se Deus não quiser me curar e me chamar para o seu berço, quem estará regozijando no Senhor será eu. E vocês que ficam estarão chorando. Que seja feita a vontade de Deus sobre nossa vida. Olha, isso foi tremendo. E depois de dias esse homem veio a falecer. E a igreja entendeu aquela mensagem de consolo. Que tanto uma coisa quanto outra, Deus estava no controle. E é isso que importa para a nossa vida. Confessai, pois, os vossos, versículo 16, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Pode muito por sua eficácia a súplica do justo. O que ele nos ensina aqui, confessar os pecados, nossos pecados são confessados a Deus. Mas se você tem alguém de grande intimidade, grande confiança, veja bem, não é confessar os seus erros, o seu pecado para qualquer pessoa, ou simplesmente expor a igreja. Não é isso. Não é isso. Há situações que não devem ser expostas, porque nem todo mundo compreende ou sabe digerir o que houve. Mas se você tem alguém de confiança, se esvazie, coloca diante dessa pessoa, orem juntos. Tem uma ligação que está incomodando demais aqui. Orem juntos, para que possa se aliviar desse peso. Assim Deus nos ensina, com pessoas confiáveis. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O versículo 17 diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito ao mesmo sentimento, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias era um homem de grande fé, né? Um homem de fé e de muita força, e orou ao Senhor, porque tinha justiça em seu coração, e Deus ouviu a voz dele ali. Foi da vontade de Deus fazer com que não chovesse, e Elias orou por isso. Depois de um tempo, Elias orou para chover de novo, e Deus o concedeu essa chuva. Quando estamos dentro do propósito de Deus, dentro da obediência do Senhor, Ele faz coisas que a gente nem imagina que pudesse fazer. Assim é o nosso Deus. O versículo 18: E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, e a nossa vida ela seja de oração, e a gente verá sinais e cura de Deus através de nossa instrumentalidade. Nem sempre as curas serão do jeito que nós gostaríamos que fosse, mas Deus está ali tratando de uma maneira muito especial a vida daqueles que nós colocamos diante do Senhor. Meus queridos, Deus abençoe.
Deus ilumine e guarde a vida de cada um de vocês. E que possamos compreender bem esse sentido de obediência, de caminhada com Deus, nas nossas orações, naquilo que Deus tem a fazer na vida de cada um como instrumento de sua graça. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.